Olá, tudo bem? Me chamo Rafael. Hoje eu queria trazer um trechinho de um livro que eu li na faculdade. Ele foi escrito em 1800, por um cara chamado Henri Thoreau. Eu não sou muito bom em francês, se alguém quiser me corrigir, coloca aqui embaixo como é que se fala o nome desse cara certo. Eu vou deixar o link do livro aqui. E esse livro se chama Walden, ou A Vida nos Bosques. E olha só como é que era a história desse cara. Esse cara é um cara que foi no início da Revolução Industrial. Ele trabalhava, né, numa empresa, numa fábrica, né, como as pessoas, era o comum, né, as pessoas trabalhavam numa fábrica o dia inteiro apertando parafuso. Você viu o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele expõe isso de uma forma muito clara. A pessoa ficava lá apertando parafuso o dia inteiro, trabalhando 15 horas por dia, porque não tinha nem legislação estipulando o limite máximo de jornada de trabalho. Então a pessoa só ia para casa no tempo que ela conseguia o necessário para ela poder dormir, para o outro dia ela estar inteira de volta, né? Porque se ela não dormisse, ela não conseguia trabalhar no outro dia. Então é só por isso que ela ia para casa, porque senão parece que ela ia ficar ali trabalhando até morrer, né? Então olha só, esse cara, ele estava criticando essa revolução industrial, criticando esse novo modo de vida, porque antes ele vivia no campo, né? Ele vivia andando, trabalhando no interior, na terra, contato com a natureza. Ele estava criticando essa sociedade que as pessoas estavam deixando a natureza de lado para passar todos os seus dias dentro de paredes fechadas ali, apertando parafusos, fazendo uma atividade repetitiva que elas não gostavam em função de ter um salário só. E criticando que a gente está deixando de viver a nossa vida, deixando de ver o belo, o que é bom para ficar preso dentro de uma gaiola fechada, que seria a fábrica naquela época. E um trecho desse livro já faz mais de 10 anos, faz 13 anos, sei lá, que eu li esse livro, mas esse trecho ele me acompanha durante várias fases da minha vida. Eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, numa determinada passagem, esse cara, ele queria ir visitar uma pessoa que estava em outra cidade, e para ele ir caminhando, né, porque antes do trem as pessoas iam caminhando, ou iam de cavalo, ou iam de carroça, sei lá. Para ele ir caminhando até essa outra cidade, ele ia levar, vamos dizer assim, 3 dias caminhando. 3 dias. 3 dias inteiros. Eu tinha que parar no meio do caminho, acampar e seguir mais um dia caminhando. Durante 3 dias inteiros caminhando, ele chegaria nessa outra cidade. E as pessoas diziam assim, não, vai de trem, por que você vai ir caminhando? Vai de trem, porque o trem é mais rápido, o trem chega lá em apenas meio-dia, nem meio-dia, ele vai em poucas horas, ele chega lá e tal. E o que esse cara fez? A reflexão que ele fez era a seguinte, para ele ir de trem, ele tinha que pagar uma passagem que custava tanto. Custava um valor X, vamos dizer lá 100 reais, vamos chutar, né? Vamos dizer que fosse 100 reais essa passagem do trem para ele ir. E o que ele fez? Ele botou na ponta do lápis que para ele ganhar aqueles 100 reais, trabalhando na fábrica que ele trabalhava, ele tinha que trabalhar 15 dias. Porque digamos que em um mês ele ganhasse 200 reais. Então para ele ganhar 100 reais na fábrica ele tinha que trabalhar 15 dias. E ele trouxe essa reflexão de quais são os nossos valores, entendeu? O que a gente faz no automático? Porque nesse caso, o desejo dele era estar na outra cidade e visitar as pessoas. E ele pensando assim, se eu for caminhando eu vou perder 3 dias da minha vida nessa caminhada. Mas por outro lado, durante essa caminhada eu vou apreciando a paisagem, vou vendo os pássaros, vou conhecendo lugares que eu não conhecia, vou me divertindo, conhecendo pessoas, né? E no outro sentido, que era o sentido de ir de trem, seria muito mais rápido, em poucas horas ele chegaria lá. Só que para ele conseguir esses 100 reais, ele teria que trabalhar 15 dias numa coisa que ele não gosta e que não lhe fazia bem, que não lhe fazia feliz e que lhe fazia triste. Só para ele poder pagar a passagem para ele chegar mais rápido. Então ele fazia essa relação que ir de trem parecia que era mais rápido, porque você economizaria 12 dias, porque em vez de ir em 3, em vez de ir em 15, você iria em 3. Não, economizaria 2 dias e meio. Para você ir de trem parece que economizaria 2 dias e meio, porque em vez de levar 3 dias caminhando, você levaria só meio dia de trem. Só que na verdade, sob essa outra ótica, essa outra forma de ver, na verdade ele estava perdendo 12 dias a mais. Porque em vez de ele gastar aqueles 3 dias caminhando, ele ia ter outros dias ainda, outros 12 dias a mais trabalhando para receber o dinheiro para pagar a passagem do trem. É muito louco, né? É muito louco pensar, né? É claro que a gente não vai abandonar tudo e viver na natureza, mas o objetivo desse livro era trazer essa reflexão assim mais naturalista. Tanto que ao longo desse livro ele fez não é um desafio, ele disse o seguinte, eu vou morar 1 ano sem depender de nada da sociedade. Então ele foi morar ao lado de um lago, num terreno no meio do mato.
Ele construiu uma casa só com as coisas que ele encontrou lá, com as árvores, os galhos de árvore, com as coisas que tem lá. Ele plantou a comida dele que tinha lá e ele disse que a única coisa que ele comprava de fora era o sal, porque o sal ele não conseguia encontrar lá na natureza. Então ele plantava as coisas ali e ele comia. E ele vai contando todo o seu desafio de ter que plantar, de ter que entender sobre as plantas que ele não entendia antes, de como é que foi esse desafio, esse dia a dia, como se fosse um diário de bordo, assim, desse 1 ano que ele passou morando sozinho, isolado da sociedade, vamos dizer assim. E é um livro bastante interessante. Para quem gosta muito de natureza, é um livro que eu recomendo fortemente. É um livro que me ajudou muito filosoficamente a entender a vida sobre uma dinâmica, uma ótica totalmente diferente. Então, se tiver um tempinho livre, eu recomendo fortemente esse livro, Walden ou A Vida nos Bosques. Eu não sei como esse vídeo chegou até você, mas o meu convite é que se inscreva no canal, curta a página para receber outras dicas como essa. Um abraço e até a próxima!